Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para sempre e sempre, eternamente. Hoje nós vamos estudar Efésios capítulo 6. E a nossa leitura se encontra em Efésios 6, de 1 a 9. É o estudo de número 12, a relação entre filhos e pais, patrões e empregados. O texto áureo está em Efésios 6, 2 e diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A verdade prática: devemos viver de modo a glorificar a Deus, promovendo harmonia e respeito mútuo em todas as esferas da vida, incluindo as relações entre filhos e pais, patrões e funcionários. Nós vamos fazer a leitura bíblica agora, de forma responsiva. Eu vou iniciar, depois os irmãos. Capítulo 6 de Efésios. Efésios 6, de 1 a 9. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Vamos juntos. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estar na tua casa. Nós louvamos o teu santo nome que está acima de todo nome. Nós te pedimos nessa manhã a tua graça. Pedimos, Senhor, que a tua palavra seja compreendida por todos nós e que essa palavra seja guardada em nosso coração e possamos praticá-la nas nossas vidas. Tudo isso para o engrandecimento do teu reino na terra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa lição, o capítulo de número 6, nós vamos ver que o apóstolo Paulo continua a dar instruções sobre um viver de forma digna do chamado cristão, aplicando os princípios do Evangelho às relações cotidianas. Como, primeiramente, trataremos da bênção de ser filho. Primeiramente, essa relação entre filhos e pais. E é grande a importância dessa ordem divina no lar, assim como o seu impacto duradouro nas gerações. É importante que nós compreendamos. É importante que compreendamos essa importância de aplicarmos, de conhecermos esses princípios que devem ser aplicados no lar, porque isso vai transformar as sociedades, né? A nossa sociedade como um todo, a partir dos princípios do Evangelho, dentro do lar, dentro da família. E para entender esse estudo, esse ensino do apóstolo Paulo, é preciso compreender o contexto histórico em que ele vivia, quando ele tratou sobre esses assuntos aqui na carta aos Efésios. Naquela época em que ele ensinou, a família estava passando por uma situação difícil, porque tanto na cultura grega como na cultura romana e judaica, situações como, por exemplo, o divórcio, era um tema que estava muito comum. Os judeus, por exemplo, estavam sendo influenciados por pensamentos em relação a isso, tanto que nós lemos lá em Mateus 19 que os fariseus estavam fazendo perguntas a Jesus a respeito do divórcio. No contexto grego e também no contexto romano, estava predominando a devassidão,
no meio daqueles povos, né? No meio daquelas pessoas. Então, a família estava minada nos seus conceitos, né? Nos conceitos bíblicos, nos conceitos divinos. Ela estava passando por essa dificuldade. E quando o apóstolo Paulo começa a ensinar, inclusive na carta aos Efésios, sobre o respeito que a mulher tem que ter ao marido e esse amor do marido à mulher, da forma como Cristo ama a sua igreja, ele estava indo na contracultura da época, ele estava sendo considerado ali como um revolucionário. Ele estava falando também a um povo que estava vivendo um tempo de um sistema em que o pai tinha toda a autoridade sobre o filho, podendo fazer com o filho tudo aquilo que ele queria. Então, era o pai, na verdade, aí ele tinha esse poder quase de um déspota na família, né? Um déspota. E por isso essas palavras do apóstolo Paulo aqui, elas se revestem de um significado muito mais profundo do que esse que nós lemos, do que o que vemos. Lendo sobre isso e entendendo um pouco sobre esse contexto, nós todos podemos fazer hoje uma reflexão maior sobre o que estamos vivendo hoje. Como é que está a família hoje? E qual é realmente o propósito de Deus através de nós nesse tempo que nós vivemos agora, hoje, nessa relação pais e filhos? Será que se nós formos pensar aqui cada um, como foi formado, como foi criado, como era antes, como já foi mais recentemente, como está agora, o que nós podemos concluir logo assim, com muita facilidade, o que está acontecendo? Alguma coisa mudou? Quais são os princípios que estão sendo hoje ensinados? E vale dizer aqui hoje que, trazendo para o nosso contexto atual, nós vamos tratar aqui dessa relação de pais e filhos, compreendendo que os pais podem ser as mães. Esses princípios são aplicados também, e analisando as configurações familiares hoje, no sentido de que tem muitas pessoas são criadas por avós, são criados por tios, são criados às vezes por pessoas, né, que não são seus pais biológicos ou os seus pais. Então, os princípios bíblicos aqui são ensinados aplicando às pessoas que exercem a função de pais. E também os princípios em relação aos filhos. Então, é preciso entender esse contexto nosso agora, como ele ensinou. São os princípios bíblicos do Evangelho dentro dos nossos lares. E essa importância da honra a ser dada aos pais, é preciso nós conhecermos isso, entendermos, defendermos isso e compreender realmente essa importância da honra dada aos pais pelos filhos. É evidentemente que toda autoridade, é importante a autoridade dos líderes, dos pais, é preciso defender isso, é preciso agir de forma que essa autoridade exista e ela seja preservada. Mas essa autoridade, ela é exercida com amor, com equilíbrio. São princípios dentro da família, do respeito, da justiça, que deve haver nas relações familiares também. E nessa lição nós vamos também tratar um pouco das questões profissionais, porque tudo isso aqui reflete claramente o caráter do cristão e irradia na sociedade, iluminando quem não tem ainda a luz da Bíblia na sua vida. Nós somos esse canal para isso. É uma exortação que para nós nos reflete muito claramente a presença, a centralidade da família como uma instituição criada por Deus, uma instituição que é imprescindível na formação, na proteção dos seres humanos. E a família, como nós sabemos, e todos nós, se formos pensar um pouquinho, já passamos por uma situação de querer ir para perto da família ou de estar se sentindo protegido no meio dos seus, porque a família é um lugar em que se sente protegido, realmente é um lugar de proteção. E a obediência no lar, né, dos filhos aos pais deve ser praticada, é uma prática salutar. O nosso cristianismo, o cristianismo que nós vivemos, ele precisa ser capaz de modificar o relacionamento dentro da família, entre pais e filhos, entre marido e mulher, isso tudo, inclusive nas relações também profissionais que acontecem dentro do ambiente familiar. Isso tudo irradia na sociedade, como eu já disse, e se torna um exemplo. É a plenitude do Espírito Santo que se verifica aí. E essa plenitude, ela existe nos relacionamentos quando se vê o respeito, a honra, o amor, a dignidade.
Então, a importância de honrar pai e mãe. Há algumas razões para isso. Primeiramente, é justo honrar pai e mãe. É um princípio natural de Deus que está presente até no mundo animal. E outras culturas não pagãs, elas também adotam isso como um princípio. Por exemplo, os povos orientais, não é? Eles são muito firmes, muito fortes nisso. Então, a pessoa, muitas vezes, ela já tem uma formação em relação a isso antes de vir para o cristianismo. E, então, é um princípio cristão, mas ele também ele existe como princípio de base, de embasamento mesmo, de ordem, em algumas outras culturas. É algo que transcende a fé, transcende também as culturas. A segunda razão é que é lei de Deus honrar pai e mãe, né? Está na Bíblia. E honrar pai e mãe vai um pouco além do que às vezes nós conseguimos vislumbrar com esse verbo honrar. Honrar não é só obedecer, mas é também amar, é também respeitar, é ser grato, né? Quando não cuidamos dos pais, nós desonramos os pais, porque honrar também significa prestigiá-los, ser fonte de prazer para os pais, dar carinho, dar tempo, não abandonar, não é? Ter sempre essa noção muito clara de gratidão, não é? Então, quem tem pais ainda, eu, por exemplo, não tenho mais os meus pais, mas cuidem dos seus pais, não é? Valorizem os seus pais. Muitas vezes o corre-corre da vida e também a rebeldia do coração faz com que nos afastemos um pouco, ou que os filhos deixem de devotar aos pais tudo aquilo que eles merecem, tudo aquilo que eles são dignos. E essa honra, ela se manifesta exatamente nesses comportamentos, né, em relação aos seus pais, de acolhimento. Às vezes os idosos estão precisando de acolhimento também dos filhos. Então, ter essa noção, porque ninguém pode desconectar a vida espiritual da vida familiar. Temos que ter essa noção muito clara de que nós não podemos levar Deus a sério se nós não honrarmos e respeitarmos os nossos pais, obedecendo. A autoridade dos pais, ela foi dada por Deus, e quem honra os pais, respeita a lei de Deus e está honrando a Deus. É uma demonstração de fidelidade a Deus que valoriza essa relação dos pais, essa obediência aos pais. É preciso também olhar para os pais com o respeito e com o entendimento e o amor ao próximo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Porque os nossos pais, eles também não são perfeitos, não é? Eles também não podem ser encarados, eles também não podem ser vistos, sempre a parte dos filhos de buscar a perfeição dos pais, sem erro, sem falha. Precisamos olhar para eles, entendendo também o contexto da vida deles, como eles foram criados, como eles vieram para Cristo. Será que já tem Cristo? Mas se você já tem Cristo, você sabe que tem que honrar os pais, respeitar, cuidar dele, olhar para eles, né, com mais amor, olhar para eles com mais compreensão, inclusive nesse aspecto de estar exigindo uma perfeição dos pais ou exigindo tudo dos pais. A terceira razão é por causa do Evangelho que nós honramos e que nós obedecemos aos nossos pais. Quem nunca passou por uma situação que teve livramento, porque a mãe ou porque o pai diz, não faz, e você obedeceu e recebeu a bênção do livramento em alguma situação na sua vida. Os pais, eles são levantados por Deus exatamente para isso, para proteger e para preservar também o chamado de Deus na vida dos seus filhos. Se os pais não cuidarem dos filhos, não orientarem, não exortarem, né? Não exercitarem realmente o amor, porque quem exorta, quem corrige é aquele que ama. Então, se os pais não exercerem essa sua autoridade, esse seu dever em relação aos filhos, muitos projetos de Deus para os filhos, eles também podem ser impedidos, podem ser atrapalhados. Então, que possamos honrar realmente os nossos pais e deixar que os nossos pais possam agir conforme Deus lhes direciona para agir nesse cuidado, nessa proteção. Nenhum plano de Deus é frustrado nas nossas vidas, mas os nossos pais estão ali colocados para que isso aconteça realmente no tempo certo, na hora certa, como Deus planejou, sem atrapalhos, né? Sem os atrapalhos. Então, por causa do Evangelho,
nós também honramos e obedecemos os nossos pais. Em Colossenses 3:20 diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Esse tudo não está englobando a falta de moral, não está englobando aquilo que vai contra os princípios. O tudo que não é genérico, é o tudo que é compatível e agradável e aceitável ao Senhor. Aqueles que já conhecem o Evangelho devem obedecer por essa razão maior, por essa razão mais excelente. Então, primeiramente, submissos a Jesus, porque somos cristãos, os filhos são cristãos, são servos de Deus, têm temor de Deus, têm a Bíblia como direção, como bússola. E o tudo, então, reflete tudo aquilo que não é contrário aos princípios bíblicos. Nós, pais, devem agir, exercitar o seu papel, como eu já falei, e nessa correção dos filhos, com cuidado, com equilíbrio, né? Tratando, criando um ambiente para que os filhos sejam formados, um ambiente de amor, um ambiente de respeito. Sobre os pais sábios e equilibrados. Diante daquele contexto do apóstolo Paulo de que o pai podia tudo, ele apresenta então agora um modelo de Deus, o modelo, o exemplo do próprio Deus como exemplo de paternidade. E essa deve ser a postura dos pais. Não provocar a ira dos filhos. Cada um de nós tem uma personalidade delicada, diferente, um jeito de ser. Somos sensíveis a algumas coisas, uns mais, outros menos. E os nossos filhos são também da mesma forma, e nós temos que entendê-los assim, que eles são diferentes. Então, alguma coisa que talvez seja tão normal para nós, pais, às vezes não é normal para eles, às vezes pode afetar, né, pode causar um desequilíbrio emocional. Então, o excesso, né, por exemplo, o excesso de cabresto, né, quem conhece essa palavra, colocado pelos pais nos filhos, atrapalha muito, pode provocar realmente a ira, ou a ausência exagerada, deixar livres, faz com que os filhos se sentem desvalorizados, né? E até não desejados. Então, nós precisamos desse discernimento, que os temperamentos são diferentes, os filhos são diferentes, e temos que respeitar essa individualidade, essa singularidade de cada um, mantendo a unidade que o Senhor nos ensina, né? É a diversidade na unidade. No meio do povo de Deus, que nós somos família de Deus, nós somos diferentes. Entre nós, cada um de nós tem a sua característica, mas nós somos uma unidade. Não podemos, na nossa casa, na criação dos nossos filhos, agir com comparações, né? A comparação gera disputa, gera complexo e muitos outros sentimentos negativos e problemas espirituais. E se esse tipo de prática de ficar comparando as pessoas iniciar dentro de casa, e aí isso vai continuar, se isso não for corrigido, não for quebrado, isso vai continuar nas atitudes, na forma de ser da pessoa na sociedade. Então, é preciso evitar comportamentos que causem frustrações, ressentimentos, raiva, tomar muito cuidado com essa forma de abordar os filhos, que não seja uma forma que desmotiva, que machuca, que mina a confiança da pessoa, que deixa ela insegura, que mina o respeito mútuo que deve haver entre os dois. Então, é preciso evitar autoritarismo extremo, falta de sensibilidade, ou seja, ignorar necessidades, ignorar o que a pessoa naquele momento que o filho está passando, está precisando, desvalorizando os sentimentos deles, não agir assim, não ridicularizar, não é? Mesmo na brincadeira. Evitar a inconsistência nas palavras, o que é prometer e não cumprir. E essas comparações, como eu já falei. É preciso estimular, encorajar. O excesso de proteção também não é bom, provoca o filho, né? E a Bíblia nos diz, não provoqueis a ira. A predileção em relação a um filho também provoca a ira. A exigência demais, o exagero na cobrança, causando uma sensação de que nunca se alcança aquilo que é esperado, a expectativa dos pais. A falta de diálogo provoca a ira. E o diálogo, ele deve ser colocado em primeiro lugar nos nossos relacionamentos todos. E entre pais e filhos também, não é? É muito doloroso, né, para um filho viver, e também para um pai e uma mãe viver sem a comunicação com o filho. São 3 exortações positivas
para os pais: criar na disciplina e admoestação do Senhor, como está aí na lição, disciplina amorosa, né? Porque o papel dos pais não é só material, comida, escola, roupa, médico, alimento, não. É preciso cuidar, é preciso criar na disciplina do Senhor. Todos nós precisamos de salvação, e a palavra de Deus diz isso, e os nossos filhos também. E os primeiros evangelistas dos nossos filhos somos nós, são os pais, porque eles também não conhecem, e eles também precisam de salvação, como diz a palavra de Deus, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, é preciso também abraçar, trazer para perto, né? Dar carinho, amor, colocar no colo, dar afeto, né? Abraçar, beijar os filhos, treiná-los, né? Através da disciplina, das regras, das normas bíblicas, né? Como eu já falei, a natureza é ruim. Dá uma disciplina com encorajamento, não é fazê-los parar, desistir, porque às vezes a dureza é tão grande, as palavras ferem tanto, que dá vontade de parar, de desistir, de desanimar. Então, essa disciplina, ela é com encorajamento, ela é para colocar para frente, para ir avante, e deve haver essa semente, principalmente nas crianças, a semente do Evangelho, do amor de Deus, da palavra de Deus. Basta olharmos para a nossa igreja, para o departamento infantil, e cada um lembrar como foi que encontrou a Cristo, como é que foi a nossa infância na igreja, e a gente percebe que essa semente plantada é uma semente que germina, que floresce. Devemos ter na nossa família essa cultura, não é, de paz, de pureza, de misericórdia, justiça, alegria, né, a palavra de Deus firmando tudo isso. É uma disciplina amorosa, como está aí na lição. Nós vamos passar agora para a segunda parte, servos e senhores. Quando o apóstolo Paulo ensinou isso, o contexto ali da época era da escravidão. Existia, era uma triste realidade ali naquele tempo, no mundo romano, né? As famílias cristãs também tinham seus escravos. E aí o apóstolo Paulo traz agora uma orientação para disciplinar essas relações sob o prisma do amor cristão. E ele dá, então, primeiramente, orientação aos servos. O Senhor ensina para aqueles que trabalham, para aqueles que prestam serviços, que é preciso, primeiramente, fazer com sinceridade, não é? É preciso trabalhar e fazer com sinceridade. O trabalhador, ele deve ser fiel no cumprimento do seu trabalho, da sua prestação de serviços. No contexto que nós vivemos hoje, que não é mais o contexto lá do apóstolo Paulo, e no nosso país, a maioria das relações entre patrões e empregados, ou empregados e empregadores, é uma relação de trabalho subordinado. No Brasil ainda é assim. A maioria trabalha recebendo comandos e recebendo um pagamento pelo seu trabalho. Então, trazendo para o nosso contexto de hoje, aplicando os princípios bíblicos que norteiam esse relacionamento entre senhores e servos, ou entre empregados e empregadores, primeiramente, fazemos o trabalho como se estivéssemos servindo ao Senhor, com honestidade, com sinceridade. Aquele que trabalha na condição de empregado, ele deve fazer o seu serviço bem feito, deve respeitar, deve receber os comandos, as ordens, e assim deve cumprir, entendendo que existe uma hierarquia realmente. E precisamos também compreender isso na nossa prática de vida, que não tem problema nenhum trabalhar recebendo ordens, ou qualquer coisa que tenhamos que fazer na nossa vida, receber comandos, orientações para assim cumprir no que tem que ser cumprido. E para cumprir a palavra de Deus, nós precisamos obedecê-la, não cumprir os comandos do Senhor para nós. Então, nós somos pessoas de facilidade de entender isso e de praticar. O ensino bíblico é trabalhar com sinceridade, como se o trabalho fosse prestado para Deus. Evitar, vamos trazer por nossos dias, então, até as palavras, né? Evitar a enrolação, evitar a sabotagem, né? Da empresa, do empreendimento, de onde você trabalha, adotando práticas que mostram, que refletem que é um mau colaborador,
for um mau empregado ou um mau funcionário, né? Então, não ser aquele que só trabalha quando é visto, quando é cobrado. E já dá para entender qual deve ser o papel de quem presta serviços. A verdade é de quem serve a Deus, a verdade é de quem serve a Cristo, a verdade de ter diálogo também, de ter conversas e de trabalhar direito, não ser insubordinado, né? Não dar mau exemplo. É preciso que seja dessa forma. Nós temos leis, né, no Brasil que regulam essas relações e ali não tem só direitos, mas também tem deveres. E quando lemos na lei alguns deveres que são aqui princípios bíblicos, eles são extraídos para nós. Por exemplo, não falar mal dos patrões, não agir com desonestidade, orar pelos seus empregadores, orar pelo empreendimento, por aquele lugar que lhe dá o sustento. Outro dia eu vi um vídeo, achei tão interessante a pessoa colocar a seguinte questão. Quando estamos, às vezes, tão insatisfeitos, às vezes, a gente pensa nisso, né? Tão insatisfeito com o trabalho, e a gente lembra do que a gente recebe depois que trabalha, e que com aquele valor a gente paga as nossas contas, a nossa alimentação, o colégio do nosso filho, nosso plano de saúde. Então, o trabalho é super importante, o trabalho dá dignidade, as pessoas devem trabalhar e se sustentar, né? Viver daquilo que ganha, e deve abençoar aquele local de trabalho. Se você, por alguma razão, está insatisfeito, quer trabalhar de outra forma, quer uma coisa melhor, ore a Deus, pratique os princípios bíblicos, seja grato por aquela oportunidade que você tem, mas se tem alguma coisa que está lhe incomodando, que não está dando certo, ou você quer outra coisa melhor para você, o Senhor conhece a sinceridade do seu coração, muito mais justo é o Senhor em todas as coisas, e Ele abrirá portas melhores. Faça naquilo que você está tendo a oportunidade de fazer, como se você estivesse servindo ao Senhor. Estou falando agora para aquele que trabalha, para os trabalhadores. Então, entender também que receber comandos não é humilhativo, não humilha ninguém, receber direcionamentos, não é? É preciso ser ético no trabalho, cultivar uma ética baseada nos princípios bíblicos, como eu já tenho falado até aqui, trabalhar como se estivesse servindo ao Senhor e praticando, né, sendo aquela pessoa autêntica, que trabalha, que em tudo que faz na sua vida, faz porque adota os princípios bíblicos da ética nos seus relacionamentos. Então, todo trabalho sob autoridade deve ser praticado como se fosse para Deus. Lembrando que esses mesmos princípios são aplicados nas relações, assim, dentro do lar. E é muito importante. As orientações aos empregadores, que também está na lição. Tratar com respeito e justiça. Tratar com respeito, sem ameaças. Essa, assim, sem ameaças, é uma expressão que está muito trazida lá do contexto anterior, mas a gente traz para o contexto nosso agora também, não é? Há leis no Brasil também que regulam essa forma de agir, esses direitos e esses deveres também para o outro lado. Então, como eu já disse, para a época, o apóstolo Paulo tornou-se um revolucionário, porque quem pregava o evangelho na época, e até hoje, né, impõe na sociedade uma forma diferente de ver a vida, impõe princípios, né? Ensina princípios. Na verdade, o Evangelho, ele provoca uma mudança de comportamento na sociedade. E é muito claro esse princípio da dignidade humana quando nós vamos para o Evangelho, estudamos esse ensino das cartas de Paulo. É muito evidente, não é, ao lermos esse ensinamento, que o Evangelho traz dignidade à pessoa humana e muda, não é, relações, muda conceitos, muda contextos, transforma, é o impacto transformador do Evangelho nas relações humanas, o que fica muito bem evidenciado no Evangelho de Cristo e na Bíblia Sagrada e na nossa prática cristã, porque a vida cristã, ela transforma não só pessoalmente, mas ela transforma socialmente, ela transforma entre as pessoas, no meio das pessoas. Então, essa liderança, esse lugar do empregador, daquele que toma o serviço e paga, deve ser uma liderança baseada na compaixão e na responsabilidade, no respeito, honra, obediência a Deus, tratando todos, né, como Deus ensina que devem ser tratados, agindo como o Senhor ensina que deve ser feito, nessas relações também de trabalho. Porque, como nós já vimos na lição, Deus é verdadeiro, Senhor, Ele é verdadeiro e Ele é o verdadeiro Senhor sobre tudo e sobre todos. Não faz acepção de pessoas. O Senhor
é com aquele que é o empregador, é com aquele que também é o empregado, independentemente das posições sociais ou hierárquicas ou condições financeiras. Então, é um desafio para todos nós praticar isso. Praticar a equidade, né? Dar a cada um o que é seu, praticar a humanidade nas relações, principalmente para aqueles que ocupam uma posição de poder. Está muito claro esse ensinamento aí na revista, nas páginas 75, páginas 76, onde está na lição muito bem evidenciado. Meus irmãos, para encerrarmos a lição, diante do que nós estudamos aqui hoje, do que nós aprendemos, né? Porque a palavra de Deus, a cada dia, ela nos ensina muito. E, às vezes, nós chegamos numa determinada idade ou num determinado grau de maturidade que vamos aprendendo mais. Parece que tem situações que estamos há tanto tempo e nunca nos focamos nelas ou não conseguimos entender realmente como deve ser a nossa prática e já aprendemos mais tarde, como eu. Tantas coisas já aprendi mais tarde, mas é importante sabermos, né, como diz a palavra de Deus em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, precisamos renovar realmente a nossa mente, lendo a palavra de Deus, deixando que esses princípios bíblicos, essas verdades tão claras para nós, independentemente do tempo lá, do tempo em que foi ensinada, trazemos os princípios bíblicos para praticarmos agora, no nosso momento, no contexto em que nós vivemos. E, nunca esquecendo, né? Vamos entrar agora na nova lição que vai tratar do profeta Jeremias e Lamentações de Jeremias, nunca esquecendo que o Senhor, Ele constituiu Jeremias como profeta e Ele nos constituiu também. Nós fomos levantados, constituídos como profetas para sermos nós aqueles, né, para implantar o reino de Deus aqui na terra. O Senhor nos levantou com propósitos. A minha mãe e meu pai foram levantados com propósitos, né? Criar a mim e minhas irmãs, os pais de cada um. Nós fomos levantados com propósitos para criarmos e educarmos os nossos filhos. E o Senhor, Ele nos diz que Ele nos constituiu como profetas para levar o Evangelho, para cuidar do reino dEle aqui na terra, para implantar o reino de Deus aqui. Então, todos esses princípios que nós aprendemos, que são muito claros para nós na Bíblia cristã, nós praticamos na nossa vida, porque através disso nós estaremos ajudando a implantar o reino de Deus aqui na terra. Novas gerações a partir de nós continuarão a implantar. Se formos fiéis a Deus, se praticarmos a palavra do Senhor, atentos a cada verdade ensinada, bênçãos e bênçãos, milagres, maravilhas e uma continuidade eterna a partir de nós irá. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e que essa palavra seja viva no nosso coração. Muito obrigada.